Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Municipal em exercício, excelentíssimas senhoras e senhores deputados, excelentíssimas senhoras e senhores vereadores. Silêncio, por favor. Agradecemos silêncio na sala para o senhor deputado poder fazer a sua intervenção. Quero começar por saudar o LIVRE pela oportunidade de fazermos um ponto de situação sobre a gestão de resíduos urbanos. E o debate de hoje é importante por dois motivos. Inevitavelmente um motivo de cidade e outro, claramente, um motivo político. Primeiro motivo porque é sempre importante discutirmos todos sobre como melhorarmos a resposta na nossa cidade. Os desafios que hoje enfrentamos são desafios que inevitavelmente nos obrigam a compreender que o mundo mudou, mas mais importante do que isso, a cidade evoluiu. E os modelos de resposta que temos para a cidade que hoje servimos não são sempre os mesmos e não duram sempre da mesma maneira. O segundo motivo é claramente político, é a primeira ação concertada da Frente Esquerda para as eleições de 2025. O LIVRE lança o pedido de debate e na véspera o Partido Socialista lança uma campanha de outdoors. Mas para o PSD, a higiene urbana é capital na nossa cidade. E a sua análise deve ser factual, não deve estar rodeada de mitologia. Por isso, se queremos ser sérios, temos de nos basear nos dados e matar os mitos. E o primeiro mito é: a reforma administrativa destruiu a capacidade de recolha de lixo na cidade de Lisboa. Algumas forças políticas têm procurado demonizar a reforma administrativa, salientando que a sua implementação desmembrou a capacidade de resposta do município ao combate ao lixo e, com isso, teve um impacto muito negativo naquela que é a capacidade da cidade de Lisboa de retirar o lixo das suas ruas. Mas a pergunta que devemos fazer é: isto é mito ou é verdade? Fica particularmente evidente que da análise do gráfico que hoje aqui apresenta e cuja fonte é a Pordata, certamente não merece contestação. Eu sei que algumas forças políticas gostam de ter fontes mais específicas e mais ajustadas, mas eu quero acreditar que esta fonte merece respeito de todos. Dizia eu que parece particularmente evidente que a partir de 2013, ano da reforma administrativa, a recolha de lixo na cidade de Lisboa aumentou significativamente. Daqui podemos concluir uma evidência. É que não há correlação direta entre a capacidade de recolha negativa da cidade de Lisboa relativamente ao lixo e a reforma administrativa. Aliás, a correlação é exatamente oposta. Resulta particularmente evidente deste gráfico que a única correlação que nós podemos estabelecer é que com a reforma administrativa na cidade de Lisboa, a recolha de resíduos na cidade aumentou significativamente. Determinamos com esta dimensão uma questão muito importante. O problema do lixo é, por isso, e apenas um problema recente? Ou seja, importa se calhar derrubar aquele que é o segundo grande mito. Que o lixo é um problema que só surgiu com Carlos Moedas? Resulta particularmente evidente que o problema, já no período de governação do Partido Socialista, era premente. E na altura, o turismo era inevitavelmente o bode expiatório. Foi por isso introduzida uma taxa turística que contribuiu para reforçar e financiar investimentos adicionais naquela que era a capacidade de funcionamento da higiene urbana na cidade. E aqui acontecia não apenas e só para a Câmara Municipal, mas também para as juntas de freguesia. E ainda no mandato anterior, foi elaborado o contrato de delegação de competências, reforçando a capacidade das juntas de freguesia, fazendo mais operações nas zonas críticas de pressão turística
e permitindo que as juntas de freguesia apoiassem na recolha de resíduos indiferenciados depositados à volta dos ecopontos. Sobre este tema, permitam-me que faça a seguinte reflexão, porque esta casa não me deixará mentir e far-me-á essa justiça. Sobre a recolha à volta dos ecopontos, estive eu aqui várias vezes a dizer que era uma resposta insuficiente e, no limite, uma resposta que iria viciar. Porquê? Porque o problema da recolha à volta dos ecopontos é, em primeira instância, um resultado da ineficácia da recolha do próprio ecoponto. Depois, da dificuldade de acesso ao próprio ecoponto. E, em terceiro lugar, de viciar a expectativa que existia à volta dos ecopontos. Disse-o aqui várias vezes e far-me-ão essa justiça. Porque a partir do momento em que quem deposita resíduos à volta do ecoponto, na expectativa que eles tenham um tratamento diferenciado, deveria ficar a saber que isso acabou. Porque no momento em que o deixa cá fora, passa a estar considerado contaminado e passa a ser resíduo indiferenciado. E, portanto, deixou de fazer parte do circuito de reciclagem e da capacidade de reciclagem da Câmara. O gráfico que apresentei inicialmente demonstrou a curva ascendente na capacidade de recolha, claro sinal, da caça às bruxas da descentralização. E nada mais é do que isso mesmo. Um reflexo da ignorância e do populismo que desinforma a população que os políticos desta casa deveriam servir com verdade. Então, e se já existia este problema no passado, só poderemos então estar perante, eu diria mesmo, um novo mito. E o novo mito é: Carlos Moedas não tem investido na higiene urbana. A verdade, no entanto, é que o mito é novamente derrubado. É que o presidente Carlos Moedas tem feito os maiores investimentos em higiene urbana na cidade de Lisboa nos últimos anos. Desde logo, mal tomou posse com o reforço de 1 milhão de euros em resposta às justas exigências dos trabalhadores, como primeiro sinal da vontade em ter um impacto positivo na solução para a recolha de resíduos na cidade. Fez, inclusivamente, a contratação de mais funcionários para a Câmara Municipal de Lisboa. Um conjunto de outros investimentos que só em 2022 representaram um acréscimo de 36 milhões de euros. E em 2023 representaram um acréscimo de mais 39 milhões de euros. Resulta igualmente evidente que os resultados desse investimento continuam a não gerar o sentimento que todos têm e de que precisamos e continuamos a precisar de mais e melhor. Então, o que está a falhar? Quarto mito. Os problemas são dos novos tempos ou os problemas são de todos? Tem ficado a ideia de que estes problemas são só dos novos tempos. Mas a verdade é que o Partido Socialista também tem de ser parte da solução. Podemos trabalhar todos em conjuntos, até porque resulta evidente que desde o confinamento, que representou o mínimo na recolha de resíduos na cidade de Lisboa, temos voltado a subir os níveis de recolha. Ora, como podem constatar a partir do ano de 2019 que este gráfico aqui apresenta e que é imediatamente a seguir ao período da pandemia e do confinamento, se foi feito mais investimento, se foram contratadas mais pessoas, então a pergunta é: porquê é que não estamos a regressar pelo menos aos níveis de recolha de resíduos de 2019? Esta é a pergunta que deveríamos estar todos a fazer antes de iniciarmos a caça às bruxas. E eu contribuo. Foram feitas significativas alterações ao modelo operacional desde que este novo executivo tomou posse? Não foi. Então, se o planeamento não foi alterado, se o investimento subiu, então porquê é que os números também não acompanham esta subida? É particularmente evidente para todos que a verdade é que as dificuldades são enfrentadas por todos os partidos na Assembleia Municipal e na Câmara Municipal. E aqueles que têm responsabilidades de governação têm o dever de participar na construção da resposta. Por isso, deixo um apelo. Já foi dito, temos uma comissão na Assembleia Municipal competente para analisar formas de reforçar a resposta na cidade para a recolha de resíduos. Uma resposta que nos deve unir e não dividir,
sem hipocrisias e, sobretudo, sem mitos. Porque servir as nossas comunidades deve ser um ato de resposta às preocupações daquelas que servimos e a forma é simples. Desde logo, um reforço nas soluções tecnológicas. Não se compreende como é que hoje em dia a operação não é realizada tendo em conta dados em tempo real. Em segundo lugar, um reforço na descentralização, investindo também nas juntas de freguesia como forma de promoção de equipas rápidas e eficazes na intervenção no espaço público. Porque se o problema está na rápida mobilidade, porque os residentes à noite estão todos no mesmo sítio, nós já sabemos. Entre as 8 da noite e as 8 da manhã, nós já sabemos onde é que estão as concentrações dos resíduos. E, portanto, estas equipas que durante o dia, inclusivamente para a resposta à pressão turística, têm que ser criadas para poder continuar a fomentar a resposta. E o aumento da taxa turística tem também que representar um aumento nas verbas de descentralização no âmbito dos CDCs para as juntas de freguesia. Isto porque, inevitavelmente, parece evidente que a Câmara opera da mesma forma que operava nos anos 90 do século passado, completamente desadequada à realidade de hoje. E quando eu falo da Câmara, falo dos serviços de higiene urbana. Não existiu uma reforma no modelo operacional e isso também é a resposta ao problema que temos hoje. Portanto, quando começarem a procurar fazer a caça às bruxas nas juntas de freguesia, lembrem-se, as respostas não são individuais, são de todos, todos, todos. E aquilo que é importante também dizer, e algo que não mexemos desde 2019, mas que se calhar valeria a pena revisitar, até pelas incongruências que têm com a dimensão operacional, é a reforma do Regulamento de Gestão de Resíduos, Limpeza e Higiene Urbana da cidade, por forma a adequar esta importante ferramenta para a limpeza do espaço público e resposta às comunidades que servimos. Porque o desafio da resposta no âmbito da higiene urbana, obviamente que pode e deve ter um confronto político-partidário, um confronto de soluções. Mas aquilo que temos assistido nesta casa não é a apresentação de alternativas. É a crítica, é o bota abaixo, é a demonstração e, sobretudo, é a caça às bruxas. O desafio que nos deve unir, o desafio de assegurarmos a resposta às comunidades que servimos, deve ser um desafio que deve unir todos os que queremos servir a cidade de Lisboa. Disse.